Que o nazismo produziu monstros, disso não há dúvidas. Mas você sabia que por trás de cada um desses monstros havia também uma mulher? O que aconteceu com essas princesas nazistas, hein? Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje, você conhecerá as mulheres que se dedicaram a satisfazer os desejos dos maiores nomes do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Margaret Boden casou-se com o chefe da SS, Heinrich Himmler, quando passou a usar seu nome. Para ele, a enfermeira loira, de olhos azuis, correspondia perfeitamente à mulher ideal. Por influência do marido, Margaret tornou-se antissemita e passou a criticar severamente comunistas e maçons. No final da Segunda Guerra, ela supervisionou os hospitais da Cruz Vermelha Alemã, mas se dedicou bastante aos filhos e às tarefas domésticas. Ela também passou a cuidar dos negócios da família, sem sucesso. Quando o marido se tornou coronel da Cruz Vermelha Alemã, os encontros do casal tornaram-se raros. A última vez que viu Himmler foi em abril de 1945, quando ele também teve a chance de reencontrar a filha primogênita, Gudrun Emma. Heinrich tirou a própria vida com uma cápsula de cianeto de potássio, logo depois, enquanto estava sob custódia britânica. Margaret foi indiciada e passaria por um processo de desnazificação. Seu advogado conseguiu fazer com que ela não fosse responsabilizada pelos crimes do marido. Morando com a filha em Munique, Margaret morreu aos 74 anos, em agosto de 1967, sem qualquer arrependimento. Gerda Bormann, nascida em outubro de 1909, em Constança, foi esposa de Martin Bormann, político do Partido Nazista e secretário particular de Adolf Hitler. O casal teve 10 filhos. Um deles, Volker, faleceu aos 3 anos de idade. Hitler foi padrinho do filho mais velho do casal, Adolf Bormann. Submissa, Gerda sempre apoiou o marido. Ela afirmava que apenas uma ordem social radicalmente nova poderia ajudar o nacionalsocialismo. Defendia o direito da poligamia masculina e era antissemita assumida. Pouco antes da queda do Terceiro Reich, Gerda fugiu para o Tirol do Sul, Itália, enquanto seu marido ficou no bunker em Berlim. Após algumas semanas, ela foi diagnosticada com câncer abdominal. Gerda faleceu em março de 1946 por envenenamento de mercúrio decorrente da quimioterapia. Ilse Hess nasceu em junho de 1900. Ela foi esposa de Rudolf Hess, um dos políticos mais conhecidos do Partido Nazista e vice de Hitler. Rudolf não queria se casar, mas quando ela o apresentou ao Führer, acabou aceitando a moça. Hitler apadrinhou o único filho do casal, Wolf Rüdiger. Seu relacionamento com Hess nunca foi dos melhores. Ela vivia infeliz, pois se recusava frequentemente a manter relações com sua esposa. Nazista convicta, Ilse integrou o partido entre 1921 e 1925. Foi fiel a Hitler até o dia de sua morte e tornou-se bastante conhecida pelos livros que escreveu entre 1955 e 1971. Em 1937, Rudolf fugiu para a Escócia, deixando esposa e filho para trás.
como todas as esposas dos criminosos de guerra condenados e executados durante os julgamentos de Nuremberg. Ilse foi presa e transferida para o campo de internação de Augsburg em junho de 1947. Foi libertada em março de 1948 e se estabeleceu em Allgäu, até sua morte em 1995. Lina Heinrich casou-se com Reinhard Heinrich em 1931. Ela era afiliada ao Partido Nazista desde 1929 e foi por meio dele que conheceu seu marido. Reinhard tornou-se membro da SS por intermédio de Lina, que ignorou o cancelamento de uma entrevista já marcada para ele e, mesmo assim, o enviou a Munique para conversar com Heinrich Himmler. O chefe da SS impressionou-se tanto com o rapaz que acabou contratando-o como chefe do Escritório Central de Segurança do Reich. O casal teve 4 filhos. A última filha, Marthe, nasceu em julho de 1942, logo após a morte de Heydrich. Ele foi considerado um dos mais temidos membros da elite nazista. Reinhard Heydrich morreu em junho de 1942, capturado numa emboscada quando viajava para se encontrar com Hitler. O filho mais velho do casal, Klaus Heydrich, morreu em outubro de 1943, aos 10 anos de idade, vítima de atropelamento enquanto pedalava com seu irmão Heider, de 9 anos. Ambos estavam em suas bicicletas e, como o portão da mansão estava aberto, Klaus saiu para a rua no mesmo momento em que um pequeno caminhão passava. Lina exigiu que matassem o motorista. Porém, a investigação concluiu que ele não teve culpa. Após o fim da guerra, ela foi inocentada durante o processo de desnazificação. Lina faleceu em agosto de 1985, aos 74 anos, ainda defendendo a reputação de Heydrich. Atriz em evidência, Emma Johanna Sonnemann era filha de uma família abastada de Hamburgo, na Alemanha. Ela nasceu em 1893 e ficou conhecida por atuar no Teatro Nacional na cidade de Weimar. Passou a assinar Göring a partir de abril de 1935, quando se casou com o marechal das Forças Armadas Alemães, Hermann Göring, apadrinhado por Adolf Hitler. O casal teve apenas uma filha, Eda Göring. Como Hitler era solteiro, ele assumiu por várias vezes as funções de primeira-dama e anfitriã do governo, em funções de Estado, junto com Hitler. Este fato e o título de primeira-dama do Terceiro Reich, que ela mesma assumiu, acabaram criando grande animosidade com a então amante do Führer, Eva Braun, a quem M esnobava e desprezava. Tal situação deixava Hitler em maus lençóis com sua amante. Então, pressionou Hermann, ordenando que ele exigisse da esposa que tratasse Eva com mais respeito. Consequentemente, M não foi mais convidada para as reuniões na residência do Führer. Após a guerra, ela foi presa por uma corte de desnazificação na Alemanha. Ao ser libertada, viu que 30% de suas propriedades haviam sido confiscadas e foi proibida de se apresentar nos palcos por 5 anos. Quando Göring suicidou em Nuremberg, no fim de 1946, M e a filha moravam num pequeno apartamento de 2 quartos, sem água corrente nem eletricidade. Olha só. M viveu em condições avessas de quando era casada com um nazista, com sérios problemas no nervo ciático. Ela morreu em 1973 em Munique, aos 80 anos de idade. Brigitte Frank, ou Maria Brigitte Herbst.
nasceu em dezembro de 1895 e era filha de um empresário no setor de fiação. O seu pai, Otto Herbert, suicidou em 1908, mas isso não tirou sua autoconfiança e independência, muito menos sua vontade de ir atrás de um padrão de vida melhor. Brigitte obteve seu novo sobrenome quando se casou com Hans Frank, 5 anos mais novo que ela conheceu quando ele ainda era estudante de direito nacionalista. Hans terminou o doutorado e foi trabalhar como advogado pessoal de Hitler. No entanto, era um casal diferenciado, tanto em atitudes quanto em idade, mas adoravam o luxo e o status social. Ela não simpatizava com política e não tinha interesse nenhum direto no Partido Nacional Socialista. O casamento não foi muito caloroso, pois Brigitte era uma mulher independente e dominante. Mesmo sem o sentimentalismo materno, ela foi mãe de 5 filhos, dos quais apenas 2 sobreviveram. Na Polônia, seu marido se tornou um dos ministros do Reich e ela se autodeclarava Rainha da Polônia. A vida deles mudou da água para o vinho quando o casal foi viver em um castelo. Certa vez, ela foi até os guetos de Cracóvia e Varsóvia no Mercedes-Benz conversível e, aproveitando-se do terror imposto pelos nazistas, saiu de lá com joias, peles e outros objetos de alto valor. Ela quase conseguiu fazer com que uma mulher chamada Lily Groh fosse assassinada. Lily havia sido namorada de Hans durante a juventude e, quando os dois se reencontraram, iniciaram uma relação adúltera. Brigitte descobriu e a denunciou para Himmler, chefe da SS, dizendo que ela era judia. Seu plano falhou, mas não se separou do marido. Isso porque precisava manter seu status de rainha. Em 1945, Hans foi preso e condenado à morte 2 anos depois. Brigitte foi levada a um campo de trabalho forçado, onde ficou por cerca de 1 ano. Brigitte viu seus bens serem confiscados gradativamente e veio a falecer em março de 1959. A esposa do ministro de propaganda nazista, Joseph Goebbels, Magda Goebbels, foi talvez a pior de todas essas mulheres. Sua mãe a criou praticamente sozinha, até voltar a se relacionar com seu pai biológico, que, por sinal, era um comerciante judeu muito rico. Em 1930, Magda se filiou ao Partido Nazista. Nessa época, conheceu Goebbels, com quem se casou no ano seguinte. Devido ao cargo do seu marido, foram apresentados como o modelo da família ariana perfeita. Magda recebeu, inclusive, a Cruz de Honra das Mães Alemãs, sendo chamada muitas vezes de Mãe da Alemanha. Há relatos de que ela era apaixonada pelo Führer, mas não chegou a relacionar-se com ele. Magda, no entanto, guardou um segredo por muitos anos em relação ao seu pai. Ele era judeu, lembra-se? Segundo foi apurado mais tarde, seu marido não sabia disso, apesar de ela ter dito a ele que havia descoberto um segredo horrível em sua família, sem jamais tê-lo revelado. Seu pai foi preso e morto em um campo de concentração em 1938. E Magda nada fez para ajudá-lo. Quando Hitler cometeu suicídio, em 30 de abril de 1945, Goebbels assumiu o posto de Führer. Magda foi elevada a primeira-dama oficialmente, cargo que durou apenas um dia. No dia seguinte, Magda quebrou cápsulas de cianureto na boca das crianças enquanto elas dormiam. Os 6 filhos morreram no bunker em 1º de maio de 1945. Em seguida, o casal também cometeu suicídio
no mesmo local. Bom, como se sabe, Adolf Hitler era solteiro e manteve um segredo, né? Um relacionamento íntimo com sua secretária particular, Eva Braun. O casal manteve esta relação por muitos anos, desde que se conheceram em Munique, quando ela tinha apenas 17 anos, e trabalhava como modelo para um fotógrafo pessoal do Führer. Eva também era fotógrafa e várias fotos e filmes coloridos com o Führer que sobreviveram àquela época foram feitos por ela. Embora não aparecessem juntos em eventos públicos até meados de 1944, Eva era tida como figura-chave no círculo social íntimo de Hitler. A maneira pela qual começaram o romance foi inusitada. Hitler havia morado com Geli Haubal, filha de sua meia-irmã, em um apartamento. Em setembro de 1931, Geli foi encontrada morta no apartamento com um tiro na testa e a arma de Hitler estava ao lado dela. O caso foi considerado suicídio. Eva tinha bastante influência sobre Hitler. Ela foi como uma conselheira e confidente durante os anos que ficaram juntos. Os dois se casaram em um bunker em abril de 1945, enquanto se escondiam dos aliados na invasão à Alemanha. Como testemunhas, estavam presentes Joseph Goebbels e Martin Bormann. Em seguida, Hitler teve um modesto café da manhã com a esposa, agora com o nome de Eva Hitler. Por volta de 15h30, seus corpos foram encontrados em um pequeno sofá. Eva tinha mordido uma cápsula de cianeto e Hitler atirado contra a própria têmpora. Os corpos foram levados para o lado de fora e então queimados. Eva Braun tinha apenas 33 anos de idade. Então, o que você achou dessa extensa história das princesas nazistas? Qual te surpreendeu mais? Regimes totalitários devem ser evitados. Sempre. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.